Olá, pessoal! Hoje eu prometi que estaria falando para vocês sobre como a minha intimidade com Deus começou. Quero passar para vocês como é ser amiga de Deus, por que eu sou tão amiga de Deus e por que eu digo tanto que vale a pena ser amiga de Deus. E hoje eu vou contar um pouco da minha história, como eu conheci Jesus, como ele se apresentou para mim. Como vale a pena ser dependente de Deus. E hoje eu vou contar um pouco da minha história, como eu conheci Jesus, como ele se apresentou para mim. Como vale a pena ser dependente de Deus. Eu tenho exatamente 17 anos que escrevo cartas para Deus. Então, já foram muitas cartas, muitos papéis escritos. Mas se eu continuo fazendo por 17 anos, é porque eu sei que eu obtive respostas. Porque se eu não tivesse obtido respostas nas minhas cartas para Deus, vocês acham que eu continuaria escrevendo e eu escrevo cartas para Deus por 17 anos, né? Então, é porque vale a pena, é porque eu vi milagres na minha vida, eu vi restauração na minha vida, eu vi transformação na minha vida e o melhor de tudo, eu vi também ao redor de mim, né? Nas pessoas ao redor de mim. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, não é só você que é abençoado, as pessoas ao redor de você também é abençoado. Então, eu consegui ver um verdadeiro milagre na minha família, né? Então, eu posso dizer que teve uma ressurreição na minha família, porque a gente era uma família sem intimidade com Deus, e então era uma família só bonita nas fotos, mas cheia de intriga, cheia de briga. Mas esse relacionamento com Deus que eu aprendi, que meus irmãos também aprenderam a ter, transformou completamente a nossa vida. Foi assim, incrível, incrível. Então, eu quero poder compartilhar com vocês hoje como que eu conheci, né, Jesus aos 19 anos de idade, né, no ano de 2004. E eu digo, graças a Deus que eu conheci Jesus tão cedo, porque senão, gente, eu sendo bem sincera com vocês, eu estaria arrebentada, lascada pela vida. Talvez, assim, tivesse sido tão maltratada em outros caminhos. Mas como é bom poder ter uma amizade com Jesus, poder ser direcionada por Ele, poder perguntar para Ele todas as coisas e saber que Ele responde. E aí Ele vai te livrando de amizades erradas, de caminhos errados, de pessoas erradas, de relacionamentos errados, sabe? Então, assim, é muito, muito compensador, vale muito a pena ser amigo de Jesus, Narinha. Então, deixa eu te dizer, eu com 19 anos de idade, eu estava vivendo o que as pessoas me disseram o que era felicidade, né? Que era ter uma vida de farra, ter muitos amigos, né? Eu vestia roupas bem sensuais, eu tinha um corpo, assim, bem magra, de modelo. Então, até fui por esse caminho uma época. E eu tava vivendo aquilo que o pessoal dizia que era felicidade, né? Eu saía praticamente de quinta a domingo. Porque na minha cidade, que eu morava, Fortaleza, eu não sei, tem festa de quinta a domingo. Tinha um pagode no domingo e eu estava lá também, né? Então assim, eu tava vivendo tudo aquilo com muita força porque me disseram que aquilo era felicidade. Mas uma vez eu cheguei 3 horas da manhã em casa, né, muito maquiada, com a roupa muito nua, bem sensual, porque eu aprendi que para os homens olharem para mim, eu tinha que chamar atenção pelo meu corpo, né? Mal eu sabia que eu estaria ali me apresentando como um objeto, né, para ser usado, descartado, né? Que eu não estava passando nenhum valor daquela maneira, mas eu aprendi daquela forma, estava sendo daquela maneira, e eu cheguei em casa assim, bem vazia, sabe, no meu coração.
E eu falei em voz alta com as paredes, porque eu não sabia falar com Deus. E assim, eu sabia que Deus existia, mas era algo bem longe de mim, entendeu? Assim, o Deus da religião, não era o Deus meu amigo. Então eu falei um desabafo de todo o meu coração de voz alta. E sabe aquela música que diz assim: hoje eu contei pras paredes coisas do meu coração. Então eu contei pras paredes coisas do meu coração. Eu não sabia que eu estava fazendo uma oração, certo? E eu falei assim: eu me sinto uma mendiga. Eu me sinto uma mendiga de amizades, porque eu tenho que estar nos lugares que eles querem, eu tenho que falar o que eles se agradam, e ainda assim, quando eu viro as costas, né, talvez falem de mim ainda, eu sabia que falavam, mas eu estava presa naquilo ali para ser aceita, para estar naquele lugar, para ser aceita naquele ambiente, para ser a amiga de todo mundo. E eu disse assim: eu me sinto uma mendiga. Eu me sinto, se isso é ser felicidade, eu falando sozinha, se isso é felicidade, eu iria para outro caminho se eu descobrisse que felicidade era outra coisa, porque isso que eu tô vivendo tá me trazendo uma mendicância de amigos, da sociedade, das roupas do padrão que eu tenho que usar, e dos homens, porque você tá ali e ali você você começa a não ter um posicionamento para saber qual o valor que você merece ser tratada, e aí você vai sendo tratada de qualquer jeito, vai ficando carente naqueles ambientes, a carente de atenção de homem, o homem te liga na hora que quer, e aí desce aí que eu passo na tua casa, assim, e aí você vai perdendo. Eu, pelo menos com 19 anos, eu fui perdendo um pouco assim o senso de equilíbrio, sabe? A palavra é equilíbrio, eu acho que me faltava equilíbrio. E eu não tinha mais, assim, porque eu tava tão carente por aquelas coisas que eu estava vivendo, por aquela farra, por aquelas amizades, por aquelas paqueras, por aquele barulho todo. E aí eu peguei e falei assim: eu me sinto uma mendiga. Só que era 3 horas da manhã, eu liguei o rádio do meu quarto. E foi aí que Deus, pela primeira vez, se revelou pra mim. Quando eu liguei o rádio, tocou uma canção assim, que eu fiquei muito impactada. Se compreendesses como te amo, tu deixaria de mendigar por qualquer amor. Se compreendesses como eu busco você, se compreendesses como a minha voz tenta te alcançar, você deixaria de mendigar por qualquer amor. Gente, o quê? Mendigar? Na música, a palavra que eu acabei de usar, que eu me sentia uma mendiga, e aí a música tá dizendo: se tu deixasse o meu amor te alcançar, tu deixaria de mendigar. Gente, eu fiquei muito passada. Quem tá falando aí na rádio, gente? Que ouviu o que eu tô falando, né? É muita coincidência pra falar não é uma palavra que tem em toda a música, mendigar, né? Eu fiquei assim: poxa, cara, quem tá falando comigo? Eu fiquei muito passada, sabe? E a música era muito linda. Em 2004, deixa eu ver se eu me lembro. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixaria minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixaria de mendigar por qualquer amor. E o caramba, tem alguém se revelando pra mim aqui. Tem alguém nesse universo tá querendo se comunicar comigo. E eu disse: quem? Quem que tá falando comigo? Aí veio a resposta. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Menina, olha, eu não sabia que Jesus era locutor de rádio, porque ele tava lá na rádio, 3 horas da manhã, escutando meus desabafos. E foi aí a primeira experiência que eu tive com Deus.
o primeiro contato que eu tive com o dono do universo. E sabe o que foi melhor? Porque não tinha ninguém ao meu redor. Não foi um padre que falou de Jesus para mim, não foi um pastor que falou de Jesus para mim, não foi amigos, foi o próprio Deus que viu a sinceridade do meu coração, que viu aquela busca assim, tô cansada de viver isso aqui vai me destruir, esse caminho vai me destruir. E eu sabia, gente, que se eu permanecesse naquele caminho, eu ia perder o meu valor de mulher muito fácil, porque eu já tava muito carente, sabe? Esse negócio de ficar, você vai ficando é sem valor. E aí foi um grito da minha alma, assim, eu queria descobrir alguém que eu pudesse confiar, eu queria ter um amigo. E olha, eu tinha 19 anos, era idade de adolescente, né? Então eu digo assim, que todo adolescente, tudo que ele precisa, pai, mãe, se estiver aqui, o tio, é de um melhor amigo. Eu, como adolescente, tudo que eu precisava era de um melhor amigo, sabe? Então, quando eu conheci que Jesus, ele pode falar comigo, que ele busca meios e maneiras de se relacionar comigo, acabou. Naquele dia, acabou. É esse caminho que eu vou. Eu vou falar com ele agora, eu vou falar tudo que tá no meu coração pra ele e ele vai me responder como ele fez no primeiro dia. Pronto. Simples assim. Ali a minha vida mudou. Ali eu tive um encontro com Jesus naquele dia. E aí eu passei a perguntar tudo pra Deus. Travou? Tá travado aí, gente? E aí eu passei a perguntar tudo pra Deus a partir daquele dia, sabe? Tudo. Eu decidi ser amiga dele em detalhes e falar com ele em intimidade, né? Então, a primeira vez que Deus falou comigo na Bíblia, né? Eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida. E foi quando eu um paquerinha meu, né? Que eu tinha 19 anos, estava ainda naquele sistema, naquele ritmo. Um paquera meu ligou pra mim e disse assim: Marjorie, vamos sair? E eu gostava dele lá, né? Assim, eu achava ele bem interessante. Só que eu lembrei que eu agora tenho um melhor amigo. E que esse melhor amigo é o dono do mundo, é o dono do universo. Ele sabe todas as coisas, ele sabe todos os corações. E ele sabe as pessoas certas que devemos nos relacionar. Então, besta eu se não fosse me aconselhar com ele, se não fosse perguntar pra ele. Então, eu parei na janela do meu quarto e falei assim: Deus, o fulano, quase eu digo o nome da pessoa, o fulano me ligou e ele quer sair comigo. Mas agora eu tenho você como amigo. E você sabe de todas as coisas. Você é dona de tudo. O que você acha? Você acha que eu posso sair com ele? Aí eu fiquei, e agora? Eu boto o rádio pra ele me responder, o que eu faço, né? Eu não sabia ainda, tava começando meu relacionamento com ele. E aí eu abri a Bíblia, de qualquer maneira, mas olha, antes eu fiz um desabafo profundo com Deus. Eu mostrei pra ele consideração. Não foi assim, eu não mostrei pra ele que eu queria só uma resposta e tava fazendo ele como um micro-ondas, me responde. Não, eu estava me relacionando com Deus. É diferente, entende? Quando Deus vê que você está se relacionando com ele e não só atrás de um relacionamento interesseiro, de algo interesseiro, ele não vai te responder, sabe? Se ele vê que é só interesse, que é algo passageiro, que você não tá interessada verdadeiramente, só quer um amuleto, Deus, ele, ok, isso daí não me quer a sério. Mas quando ele vê que você realmente se importa com a opinião dele, que você colocou já o sentimento no teu relacionamento com ele, gente, coisas incríveis vão acontecer. Aí eu abri a Bíblia, em Efésios capítulo... Abri a Bíblia, né? E tava lá em Efésios capítulo 4. Gente, dizia assim a resposta: não ande mais com homens que enganam fraudulentamente. Eu fiquei, fala, meu pai do céu. Eu nunca tinha lido a Bíblia na minha vida, mas eu consegui entender claramente que não era pra eu ir. Eu consegui entender claramente, assim. Então, aí eu peguei... E falei, olha, eu não vou, tá? Não vou
Por dentro a minha carne queria, claro, mas agora eu estava decidindo ter uma vida guiada, não mais pelas minhas emoções, né? Mas uma vida guiada pela voz de Deus. Então eu estava só começando a ter uma vida guiada pela voz de Deus. Então, as minhas emoções queriam ir, mas a voz de Deus agora prevalecia, porque a voz de Deus sabe o que é melhor para mim. Beleza, né? Lá em Fortaleza tinha uma boate muito top chamada Mucuripe, e eu sempre ia, né? Que era uma badalação. E alguém me liga do Mucuripe e diz assim: Márcio, quem que tu disse que ligou pra ti pra sair contigo? Aí eu falei, né? O fulano. Minha filha, pois ele tá aqui com a namoradinha dele de tantos anos. Ele só fez brigar com a namoradinha dele e ligou pra todas as mulheres que tinha no celular dele pra ele poder passar o tempo com elas. Entendeu, gente? Entendeu como vale a pena se relacionar com Deus? Então, gente, olha, eu novinha já comecei, cara, esse Deus é muito massa. É muito massa ser amiga de Deus. Então eu vou falar tudo pra ele, eu vou contar tudo pra ele, né? Então, começou o meu relacionamento com Deus de contar tudo pra ele, de querer saber tudo dele, porque a Bíblia fala que Jesus, ele é a água, né? E então eu comecei a beber água limpa. Quem que quando começa a beber água limpa vai querer voltar para beber lama, para beber mendicância, para beber pouca atenção, para beber pouca coisa? Então você tem um amigo que é totalmente fiel, que é Jesus, que nunca vai falhar com você. Quem que vai deixar ele de lado? Então, assim, pra mim, eu não sei se pela minha carência, assim, foi muito fácil decidir por Jesus. Foi muito fácil me decidir pra ser amiga dele. Então assim, cara, eu vou com esse relacionamento com tudo. Eu vou mergulhar de cabeça. Já é da minha personalidade mergulhar de cabeça. Então, assim, eu vou me dar pra esse cara com tudo. Eu vou ser íntima dele. Eu vou arrancar maravilhas do coração dele. Eu vou. E aí eu comecei a me tornar amiga de Jesus, só que no meu lugar secreto, quando eu começava a fazer minhas orações falando, né, eu começava a fazer Deus, tal, e começava a contar meus segredos, eu sentia, porque como eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de distrações, eu sentia que eu tinha uma dificuldade de me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Seja o que fosse, seja ler um livro, seja escutar uma outra pessoa, eu era distraída. Tá entendendo? Porque a distração tá dentro de pessoas vazias. Uma pessoa vazia, ela não consegue se concentrar, ela não consegue fazer e terminar nada, porque ela tá distraída, ela tá querendo preencher o vazio do coração dela. Então, no meu relacionamento com Deus, começou dessa forma. Eu não conseguia me concentrar na minha conversa com Ele, porque eu era uma pessoa distraída. Então, foi daí que eu disse, eu vou, sabe o quê? Escrever cartas para Deus. Porque assim eu me dou por inteiro pra ele. Porque assim a minha mente não fica na música do cara que passou lá embaixo, no picolézeiro, que olha o picolé e aí não me desconcentra, sabe? Então eu vou escrever cartas pra Deus. E quando eu escrever carta pra eles, eu vou me dar por inteiro. E ali ele vai saber que eu tô pra ele totalmente. E aí, olha gente, como eu repito, se eu escrevo carta 17 anos para Deus, é porque eu vejo a resposta dele de várias maneiras. E por que eu não parei de escrever? Por que eu continuo escrevendo cartas para Deus em 17 anos? Porque, gente, de uma maneira ou outra, ele responde você. Ele responde não só de uma maneira, não só pela música do rádio, não só por uma frase que de repente aparece na sua frente, ou até mesmo uma pessoa te liga para falar e te dá uma direção. Deus responde de diversas maneiras. E aí muitas pessoas me perguntam assim, como que eu sei que é a voz de Deus? Tá? A palavra de Deus diz assim, ó, que o sim de Deus, o árbitro de Deus, né, que a garantia de que Deus está te garantindo que você pode dar o próximo passo, é uma paz absoluta. É uma paz absoluta. Porque às vezes o meu pensamento pode me dar uma informação,
mas não vem com paz, entendendo? Não vem com um tranquilizante. Por isso que quem me segue sabe que eu digo que Jesus é o meu Rivotril. Porque quando Jesus fala, traz uma calma, entende? Traz uma paz, sabe? É incrível. Então, não tem como. Às vezes você tá ali no meio da agitação, no meio de uma reunião, no meio quando ele fala, você sabe que é Deus. Aí, mas como eu vou reconhecer a voz de Deus? Uma coisa eu quero te dizer. Deus fala com você hoje. Só que muitas vozes ao seu redor também falam, né? Se eu te colocar uma música aqui e eu disser assim, gente, você reconhece que tem violino nessa música? Se você não tem intimidade com o violino, se você não é uma pessoa que gasta horas ouvindo violino, já foi para concertos de violino, você não vai entender, você não vai saber se tem violino. Tá entendendo? Você não sei se tem violino aí ou não. Mas quando teus ouvidos começarem a se afinar para o som do violino, se você gastar horas ouvindo no YouTube violino, se interessar e participar de algo que te dê contato com o violino, teu ouvido vai ficar apurado. O teu ouvido vai ficar afinado. E aí sabe o que acontece? Se eu te perguntar na próxima vez, tem violino aqui? Você vai dizer, tem 2. Porque o teu ouvido tá apurado. Então, quando você começa a se relacionar com Deus, e aí eu digo, o relacionamento com Deus tem que ser todos os dias. Tem que ser todos os dias, gente. Porque você precisa carregar o seu celular praticamente todos os dias. E se não carregar, vai perder uma ligação importante, vai perder coisas importantes, talvez conhecimento, uma reunião, não sei. Então, se você respeita o seu celular ser carregado todos os dias, se você respeita a tua gasolina, né, ter que ser abastecida, tem que parar o carro, tem que respeitar o tempo de ser preenchido, por que não respeitar a tua alma? Por que não respeitar? Por que não parar na presença de Deus e deixar Ele carregar as emoções? E é por isso que tem muita gente com ansiedade, com pânico, passando o poder que é de Deus para homens, para amizades, para o dinheiro, para outras coisas, né? Porque você não tá, sabe o quê? Parando como criatura na presença da fonte maior de energia, pro poderoso, pro dono do mundo, daquele que te criou, entendeu? Deus te criou, Ele sabe tudo que o teu sistema precisa. Ele precisa tudo que você precisa ouvir para ter paz, para ter calma, para ter certeza do amanhã, para ter certeza de todas os passos, etapas, decisões da sua vida. Então, quando você não tem uma vida direcionada por Deus, aí tu se frustra. Aí você não sabe se a pessoa tá te traindo ou não. Aí você não sabe se você entra ou não. Você não sabe se você compra ou não. Porque sabe o quê? Porque você tá tendo uma vida guiada independente de Deus. Independente de Deus. Então, a melhor coisa do mundo foi eu me colocar num lugar de dependência, de amizade, de relacionamento. E eu aprendi que quanto mais eu gasto tempo com Deus, mais do poder dele, mais da unção dele, mais do amor dele, mais da capacidade de perdão, mais da graça. Quando você começa a andar com uma pessoa, né, você assim, vocês já estão rindo do mesmo jeito, né? Vocês estão usando roupas iguais, alguma coisa vai ficar assimilado, né? Vai ficar semelhante. Então, quando você começa a andar com Deus, é do mesmo jeito, sabe? Você fala, Marjorie, tu tá cheia de amor. Mas tu já perdoou aquela pessoa? Porque eu tô andando com Jesus, entende? Então, eu tô ficando igual a Ele. E você vai querendo ficar igual a Ele. E aí é por isso que as pessoas, quando se convertem, né, quando se encontram com Deus, existe um ex alguma coisa. Porque todo mundo que se encontra com Jesus é um ex alguma coisa. Até a água, que já era boa, quando se encontrou com Jesus, se transformou no melhor vinho
que existia. Então, até água é ex-água. Agora é vinho novo, é vinho maravilhoso. É o vinho que o homem considerou o melhor vinho da festa. Então, todo mundo que se encontra com Jesus vai querer ser melhor, vai andar com ele, vai sentir a presença dele, vai ter paz, vai ter calma no falar, vai ter alegria de verdade, sabe? É muito bom ter a alegria que vem do coração de Deus e não das circunstâncias e não da quantidade de dinheiro que eu tenho no banco. Nossa, é tanta coisa que eu quero falar pra vocês porque eu sou muito apaixonada por Jesus, sabe? E aí eu tenho até medo de o tempo aqui acabar. Então, primeiro eu conheci Jesus como amigo, tá? E depois eu passei por um processo na minha vida, né? Que eu tava naquela idade do vestibular, quando eu conheci Jesus. E o meu pai chegou pra mim e falou assim: Marjorie, eu já paguei os melhores colégios particulares pra você. E eu não vou pagar a universidade particular, a faculdade particular para você. Só, gente, que para ser bem honesta, se eu fosse ter que passar numa faculdade particular, eu ia ter que estudar mais uns 3, 4 anos, porque eu não era a melhor aluna. E para passar na Universal ou na Federal, tem que ser, né, assim, os melhores da classe. Eu não era, gente, tá entendendo? E aí, foi aí que eu peguei e disse assim, mudou o meu relacionamento com Deus e eu conheci a melhor versão dele, que é a paternidade dele. Porque eu disse assim, Deus, o meu pai na terra disse que não vai mais pagar nada pra mim. Eu vou ter que me virar a partir de agora. Então, eu preciso de um pai. Eu preciso de um pai provedor. Eu preciso de um pai que venha prover. Gente, eu pedi tudo a Deus como um pai a partir daquele momento. Sabe? Assim, no começo você pode até assim pensar, poxa, meu pai fez algo ruim pra mim, mas ele fez a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele me deu mais acesso para conhecer Deus. E agora como um pai. Gente, né? Conhecer Deus como um pai é a melhor versão. É a melhor versão de Deus. Porque aí Deus falou para mim, uma pessoa que ia pagar minha faculdade. Mas aí Deus foi bem honesto comigo. Ele falou assim... para mim que eu iria entrar na faculdade particular, mas eu iria passar pela maior faculdade da vida, que era com um relacionamento com ele, para aprender a colocar a minha confiança e a minha expectativa na pessoa de Deus, naquilo que Deus fala para mim. Então Deus falou para mim, eu vou prover por meio de um ser humano o pagamento da sua faculdade. Mas no dia que você passar a pensar que é ele que tá pagando e não eu, você perde tudo. Então você vai ter que confiar que sou eu e que eu que tô usando a vida dele. Gente, aí foi a maior faculdade da minha vida. Que sabe qual é? É você confiar que Deus, para te abençoar, ele usa quem ele quiser na terra. E aí quando você compreende isso, que isso está na Bíblia, está lá em Jeremias 17:5. Quando você compreende que Deus, ele é o dono de todas as bênçãos, que não são as pessoas, que a tua bênção, o teu sucesso, a provisão de Deus não está vinculado naquela pessoa que você pensa que precisa fazer, que precisa te abençoar, e então você começa a colocar a tua expectativa em alguém da terra. Quando você retira esse poder, porque meu pai já lavou a mão, né, da terra, que era a pessoa que teria que fazer. E aí, quando você coloca essa expectativa, esse senhorio na mão de Deus, disse Deus, ó, é você que vai fazer. Aí, gente, aí eu vou te dizer, você pega a chave da felicidade.
Se você consegue entender isso, que você precisa colocar a tua dependência, das tuas emoções, da tua expectativa. Gente, a palavra expectativa é muito profunda. Porque se eu arrumei meu cabelo aqui, ó, e espero que vocês digam, ei, tá linda, é uma expectativa, tá entendendo? É uma expectativa, é muito profundo. E essa profundidade é a forma que Deus quer que eu e você dependa dele. Entende? Então, foram 5 anos da minha faculdade onde Deus me ensinou que Ele é o meu Pai e que as pessoas da terra vão só obedecer o comando dele para me abençoar. E eu me formei, né, em Direito. Depois de formada em Direito, eu pedi a Deus na minha carta, eu pedi a Deus assim, Deus, eu quero fazer a pós-graduação de Direito do Trabalho. Aí eu peguei e falei assim, Deus, dessa vez eu não queria pedir a ninguém, sabe? Que foi tão cansativo 5 anos pedindo. Dessa vez você poderia me dar de uma forma mais fácil, né? Quando eu terminei a carta para Deus pedindo a pós-graduação, Deus me deu uma ideia, veio um estalo assim na minha cabeça. Manda uma carta para a universidade pedindo um desconto ou uma bolsa integral. Essa é a tua parte. A minha parte é o impossível. A minha parte é o milagre. E quando veio a resposta? Bolsa integral na pós-graduação de Direito do Trabalho. Então, gente, eu fiquei... Gente, assim, cara, esse Deus como um pai é muito massa, né? Então, daí eu já estava 5 anos... A forma que Deus quer que você se relacione com Ele é de uma maneira muito mais íntima e muito mais dependente. Entende? Porque uma vez eu falei assim para Deus, Deus, por que tem tanta gente ingrata ao meu redor? Assim, eu faço as coisas boas para as pessoas, mas assim, é uma ingratidão, não tem aquele coração agradecido à pessoa. E Deus falou assim para mim, qual foi o dia que você me pediu pessoas com coração agradecido ao seu redor? Você está esperando do ser humano um coração agradecido? Você está esperando do coração do ser humano, Marjorie, isso? Aí eu lembro que eu falei até uma palavra assim, caramba, vou te dizer, viu? A gente tem que pedir até o agradecimento, a gente dá uma coisa pra pessoa, até o agradecimento a gente tem que pedir. Então, gente, tá travando ainda. Então, eu vi nesse dia que Deus, ele quer um nível de relacionamento e de dependência muito forte, gente. Então, quando eu aprendi isso, eu peguei assim, então eu vou pedir tudo, sabe? Se eu vou numa loja, tipo, pra comprar um perfume aqui nos Estados Unidos, aí a gente quer ganhar aquelas miniaturinhas, né, de brinde, quando a gente compra um perfume caro. Aí, eu peço tudo a Deus agora, também. Eu tenho, assim, um relacionamento de total dependência. Aí eu vou contar essa besteira. É besteira, mas é o meu nível de relacionamento com Deus, tá? É uma bobagem. E eu digo assim, Deus, usa alguém lá pra me dar aqueles brindezinhos, né, dos outros perfumes pra eu poder experimentar, pra comprar novos perfumes depois. Aí quando a vendedora tava me vendendo os perfumes, eu disse assim, não tem aqueles brindezinhos? Aí ela disse, não tem não. Aí eu, vixe, não foi ela que Deus usou. Não foi ela que Deus tocou no coração. Aí eu fui fazer o pagamento. Quando eu fui fazer o pagamento, a mulher disse assim, só um minutinho que eu vou pegar uns brindezinhos pra você. A mulher do caixa, né? Só um minutinho que eu vou pegar. A menina, ela pegou assim um monte de brindes. E eu assim, foi você abençoada que Deus teve acesso no coração pra responder a minha resposta no secreto. Entendeu? Então, é quando você aí quando você tem uma vida que não coloca a expectativa em determinada pessoa, mas coloca na mão de Deus e Deus usa quem Ele quer, a tua vida fica muito mais suave.
a tua vida, ela tira o vínculo, aquela prisioneiros da tua história. E aí você vai dando poder só a Jesus, você não dá mais poder a ninguém. Aquela pessoa não respondeu, é porque não foi aquela pessoa que Deus quis usar, tá entendendo? Não foi aquela pessoa que Deus conseguiu, não foi o coração dela que Deus alcançou para abençoar a tua vida. Vai ser outra pessoa, vai ser outra porta. Então você vai entendendo que a nossa parte é plantar o bem, é plantar um amor e receber a colheita, as portas abertas, é a mão de Deus, entendeu? É a mão de Deus. Vocês viram aí recentemente no meu aniversário, né, que eu fiz a minha carta uma semana antes para Deus, pedindo, Senhor, me ama por meio dos corações das pessoas que você conseguir tocar e tal, e Deus conseguiu tocar num monte de coração de vocês aqui para poder alegrar o meu dia, e foi não foi nem só um dia, foram assim 4 dias de aniversário. Foi assim, meu Deus, então Deus, ai gente, Deus, ele sempre vai te surpreender, sabe? Eu já contei ontem o testemunho de que eu pedi a Deus para morar de graça na Europa, né? Que eu não queria gastar meu dinheiro com aluguel, eu queria gastar meu dinheiro com viagens pela Europa, e Deus me concedeu esse milagre. Eu morei de graça na Europa. Gente, olha, assim, não é só sobre ter, sobre receber, mas sobre o ser, sobre o que ele faz na nossa vida, não tem preço também. Sabe? Porque eu era uma pessoa que, quando eu conheci Jesus, eu tinha várias fraquezas, entende? Vários defeitos no meu caráter também. E essa questão de fazer carta para Deus, e eu aprendi no livro de Jacó, né? Ali, naquela história de Jacó, quer dizer, que Jacó, ele teve um relacionamento com Deus e ele aprendeu a ser honesto com Deus, né? Que ele era um mentiroso, e quando Deus chegou perto dele, na verdade, Deus perguntou assim, a primeira pergunta que Deus fez: qual é o seu nome? E ele honestamente falou: Deus, olha, o meu nome é mentiroso, trapaceiro, eu não valo nada. E aí, gente, nessa passagem, eu aprendi a ser como Jacó. Porque, sabe qual foi a resposta de Deus? Foi assim, olha, por que você está falando com honestidade? Por que você está falando com sinceridade? Eu vou mudar a tua história a partir de hoje. E Jacó entrou na linhagem de homens abençoados por Deus. Você fala, é o Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Tem que colocar o nome dele. E se eu sou algum dali, eu sou Jacó. Porque todos os dias eu falo os meus nomes para Deus. E por isso que eu digo, essas cartas que eu escrevo para Deus, elas são uma terapia muito grande, sabe? É uma terapia de graça, né? Que também, assim, não que eu sou contra, eu sou totalmente a favor, quem precisa ir, quem precisa tomar remédio, não tô falando disso. Eu tô falando no âmbito que Jesus é tudo isso, sabe? Ele é tudo isso pra mim. Então quando eu comecei meu relacionamento com Deus, eu falei as minhas fraquezas pra eles, e ainda hoje eu falo, sabe? Eu falo os meus nomes. Hoje o meu nome é murmuração. Hoje o meu nome é insatisfeita com tal coisa. Eu sou totalmente sincera. Hoje o meu nome é raiva de alguém. Hoje o meu nome então assim, eu coloco toda a minha honestidade. Eu não tenho máscara na presença com Deus, sabe? Então aqui eu coloco tudo. Eu coloco todas as minhas dificuldades, quem eu sou. E eu tenho certeza que quando eu passo a minha pior verdade para Deus, a resposta dele é: porque você foi honesto comigo, porque você falou a verdade pra mim, eu vou ter chance de mudar a tua história. Mas se a gente não fala, se a gente fica com um relacionamento superficial com Deus, Deus abençoa ali a minha família, Deus me dá ali aquela viagem pra Maldivas que eu quero, aí é superficial, tá entendendo? Aí Deus não tem espaço pra fazer nada profundo na tua vida.
Então, quanto mais detalhista, quanto mais profundo você for com Deus, mais Ele vai se derramar sobre a tua vida, mais Ele vai fazer sobre a tua vida, sabe? E é em todas as áreas, gente. Deus está para você. Eu escrevo todos os dias. Daline. Porque eu preciso, não é porque Deus precisa, é porque eu preciso, sabe? Eu preciso dessa medicação, desse remédio todos os dias. Então Jesus para mim, ele é a fonte de energia que, por exemplo, o meu celular precisa todos os dias ser carregado, e eu preciso ser carregada todos os dias, porque se eu não orar um dia, aí eu posso ser grosseira com alguém, tá entendendo? Eu posso voltar a ser a velha Marjorie que eu sou. Eu posso ser tentada em alguma fraqueza de mentir para alguém. Então, para eu não mentir, eu preciso ser carregada, tá entendendo? Eu preciso dizer para Deus, Deus, eu tô aqui porque eu tô com essa tentação, tô com vontade de fazer isso, me dá o melhor caminho, tá entendendo? Então, quanto mais profundo você busca Jesus, mais Ele tem para dar para você. Tem isso na Bíblia, lá em Jeremias, que diz assim, que Deus ele vai se dar para você na medida que você se der para Ele, né? Se você for numa fonte de água, né, só com uma xícara, você vai sair de lá só com a xícara cheia. Se você for com um copo maior, você vai sair com... Então, se você for com coisas maiores, né? Quanto mais de você se der para Deus, mais Ele vai se derramar em você, mais Ele vai te encher. E aí, sabe qual é a melhor coisa? Que quando você começa a contar os teus segredos para Deus, Deus começa a contar os segredos dele para você também. E eu comecei a fazer essa oração também, sabe? Deus, eu te conto os meus segredos, né? Então agora eu quero que você também me conte os seus segredos. Gente, os segredos do coração de Deus, sabe o que é? Amor por vidas, amor por outras pessoas, sabe? Eu tenho um grupo de amigas ainda do antigo trabalho que eu tinha, um grupo que eu já saí do Brasil, já tem quase 5 anos, quase. E aí esse grupo permanece, e tem vários outros grupos, sabe por quê? Porque em todo lugar que eu passo, eu mostro o segredo de Deus para as pessoas. O segredo de Deus, do coração de Deus para as pessoas é vidas, é salvar pessoas, é transformar pessoas. E é muito bom, gente. É muito bom poder escutar algumas vezes o segredo de Deus sobre a vida de alguém. Aí você vai lá e fala assim, ei, Deus tá querendo te livrar disso. Assim, como tu sabe que eu tenho isso. Assim, porque eu tenho um relacionamento com Deus e Ele me falou isso. Né? E é muito incrível isso. Eu tenho várias amizades que foi assim que começou, sabe? Que eu cheguei, e inclusive o meu marido foi assim, né? A gente, no primeiro encontro, a gente decidiu que a gente não ia mais se encontrar, porque eu disse que eu queria casar e ter filho, ele disse que não queria nunca mais casar e nunca mais ter filho. Mas Deus falou algo pra mim que eu tinha que falar pra ele. Então eu aceitei o segundo convite dele. E quando eu falei pra ele, olha, eu só tô aqui porque Deus mandou eu falar isso pra você. Aí ele ficou passado. Como? Como que tu sabe? Eu disse assim, porque Deus fala comigo. Aí ele ficou impressionado. Ele disse que por isso que casou comigo em 8 meses, porque ele nunca viu alguém que sabe tantos segredos do coração de Deus. Porque é isso, gente. Quando você se relaciona com Deus, Deus começa a te dar informações que estão em oculto, Ele te começa a te orientar, Ele fala, não seja amiga daquela pessoa, que aquela pessoa, eu sei o que ela fala por você por detrás, eu sei o que ela planeja por você por detrás, então eu sei que você quer, mas a minha resposta é não tem um propósito entre você e aquela pessoa. É muito bom saber dos planos do coração de Deus para as nossas vidas, e às vezes não só da nossa vida, sabe? Porque Deus usa a gente para abençoar outras pessoas, tá? Então, eu acho que eu falei o suficiente, né? Para vocês se renderem a escrever a carta de vocês para Jesus.
Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram perguntar? Porque eu vou terminar dizendo para vocês um versículo que está gravado dentro do meu coração. A Aline está perguntando aqui, depois que você escreve as cartas, você guarda ou rasga? Assim, quando são as cartas que eu tô rasgando o meu caráter, sabe? Quando são cartas que eu digo que eu tô querendo fazer algo ruim com alguém, que isso, porque eu sou humana, né? E às vezes eu digo, eu não quero perdoar aquela pessoa, e não sei o que, aquela pessoa merecia isso. Quando são cartas assim pesadas, sabe? Que eu tô falando coisas podres dentro de mim, naquele papel, eu rasgo, porque eu vi que Jesus já leu, e aí eu rasgo porque ninguém precisa ler algo meu e dele. Mas quando são cartas, assim, que eu tô pedindo algo, e quando eu conseguir, né, eu posso ler aquela carta e mostrar que foi um resultado, eu guardo. Tenho muitos cadernos guardados, mas quando eu saí do Brasil, eu joguei todos no lixo, porque assim, não, vai que alguém acha, né? E aí começa a ler e aprende a escrever carta para Jesus. Essa foi a minha intenção, porque também não tinha como eu vir para os Estados Unidos com 15 anos de cadernos. Só que hoje eu tenho 3 cadernos, assim, um para cada coisa, né? Porque eu tenho um caderno só das expectativas, né? O caderno que eu quero que alguma coisa aconteça com a minha vida. Então, outra coisa, por exemplo, a carta que eu salvei, eu fiz uma carta no meu trabalho, uma vez, no meu antigo trabalho no Brasil, pedindo para que uma pessoa se arrependesse do que ela fez comigo. Nessa assim, Deus, eu gostaria que a fulana, que o Senhor tocasse no coração dela e fizesse ela se arrepender. Se você tem acesso ao coração dela, porque eu sei que ela tem um relacionamento contigo, então pode ser que o Senhor tenha acesso ao coração dela, eu gostaria que ela se arrependesse do que ela fez comigo. E aí eu pedi a Deus, quando eu tô pedindo isso a Deus, você vê que eu não tô colocando a expectativa nela, eu não tô esperando que ela, pela bondade dela, se arrependa. Eu tô pedindo que Deus tenha poder e acesso ao coração dela, tá entendendo? Quando foi no dia seguinte, gente, chegou um buquê de flores no meu trabalho, com um cartão dessa pessoa, e o cartão dela era só dizendo assim, me perdoa porque eu tenho inveja da tua vida, me perdoa porque eu queria ter o teu brilho, eu queria ser tão nova e ter essa intimidade com Deus, me perdoa. Ela foi assim, tinha como se 30 motivos de perdão. E aí é tão bom poder saber que vocês... Aí eu mostrei pra um monte de gente no trabalho naquela época, disse assim, olha aqui a carta que eu fiz ontem e olha a resposta do cartão hoje. Então assim, essas cartas eu salvo, mas as cartas que são de cura, que são de desespero, algumas eu prefiro rasgar, para que ninguém veja que eu tô naquela luta, naquela batalha. Só é no secreto, eu e Deus, ele é que cura. E no meu secreto com Deus, ele já me revelou coisas que foram curas na minha alma de quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Você acredita que Deus, ele consegue ter acesso à tua alma, que ele consegue se relacionar contigo ao ponto de dizer pra você, Marjorie, esse probleminha aí que você tem não foi de agora, não é coisa recente, sabe de onde vem? Vem da barriga da tua mãe, que ela passou por essa situação. E aí eu fui perguntar à minha mãe, sabe, como foi a minha mãe, como foi a minha gravidez, como foi... E ela confessou, né? E ela falou aquela situação que Deus me disse. Então, eu falei assim, cara, esse Deus é muito massa, sabe? Gente, ele é amigo, pai, médico, psiquiatra, engenheiro, arquiteto. O que é que você precisa? Você precisa de quê? Deus gente. Ele é dono de tudo, ele sabe todas as coisas. Tá entendendo? Então, por que não se render? Se rende e começa a ter um relacionamento com esse cara que é incrível. Tá, gente? Eu acho que tá ficando longa, que eu não consigo parar de falar, porque eu tenho muitos testemunhos. São 17 anos de experiências que eu tenho com esse Deus.
de perdão, de coisas que eram quebradas e Deus fez de novo, de pessoas que nunca mais, era para nunca mais a gente ser amiga e Deus fez virar melhor amiga de novo, restauração. A minha família, dos meus pais, né, que foi a coisa mais linda que Deus primeiro fez na minha vida ao redor de mim, né? Que é reconstruir a minha vida, colocar união na minha família, nos irmãos, que eram tudo intrigado, era cheio de briga, de contenda, e Deus colocou paz. A gente é melhor amigo, os irmãos hoje, nós somos os melhores amigos, a gente acha graça, horas e horas juntos. E aí depois aqui, né, que Deus me deu todo esse amparo, nessa caminhada que eu venho andando pelo mundo, e me deu um marido do jeito das minhas orações de 19 anos atrás, coisas assim que eu já tinha até esquecido que eu tinha pedido, e aí ele disse assim, você se esqueceu, mas eu não me esqueci, eu li todas as suas cartas, Marjorie, eu li todas as suas cartas com atenção, então eu só posso dizer que vale muito a pena confiar em Deus, sabe? Porque Ele é o meu tudo, gente, Ele é o dono de todas as bênçãos, de todas as providências, de todos os milagres. E eu vou te desejar algo diferente disso? De jeito nenhum. Todo o meu desejo, todos os dias aqui no meu Instagram, se eu quero passar alguma coisa para vocês, é a esperança de uma vida com Deus. Porque eu sei que sem Jesus é difícil. Com Jesus, às vezes, não é tão fácil, porque são tantas... a circunstância é tão pesada, né? Como o próprio Pedro, né? Se afogou com Jesus estando na frente dele. Então, assim, às vezes é difícil estando perto de Jesus. Então, imagina uma tempestade sem Jesus por perto, né? Então, tudo que eu desejo para você, com certeza vai ser Jesus. Você vê que todos esses tempos que eu falei com você até aqui, eu não te falei de religião. Eu não te falei de ir para uma igreja, eu te falei de ter um relacionamento com Jesus no secreto. Porque não é porque você está dentro do McDonald's que você é um hambúrguer. Então não é porque você está dentro da igreja que você tem relacionamento com Jesus. Não é porque você está em cantos e é no secreto, gente. É na verdade, sabe? É contar para Deus, é se abrir, é falar, é deixar Ele te carregar, é deixar Ele mudar a tua história, Ele fazer milagres na sua vida por meio de você e ao redor de você. Porque Jesus, até hoje, quem que te quiser estudar, qualquer livro que seja, vai ter que estudar, entendendo que Ele dividiu até o tempo em antes e depois de Cristo. Os ateus, quem quer que seja, tem que estudar em antes e depois de Cristo. Porque quando Ele chega na nossa vida, é desse jeito. É antes e depois de Cristo. Tá bom? É isso mesmo. A palavra de Deus diz isso mesmo, Carol. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Que é um relacionamento com Deus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Um beijo grande para você. Estou aqui, né, sempre falando, sempre mostrando que eu estou começando as minhas cartas. Quero que você tenha uma vida melhor. E eu termino com aquela canção, ó. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Ele está vivo, ressuscitado. A cruz está vazia. E no dia que você for lá na terra prometida, lá na terra abençoada, você vai ver o túmulo de Jesus e está lá a frase: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Ele está muito vivo e quer trazer vida para a tua vida, para todas as áreas da tua vida. Não aceita morte, não aceita doença, porque Jesus já pagou o preço naquela cruz por toda e qualquer pobreza, por toda e qualquer tribulação. Ele já pagou o preço. Agora é uma questão de fé, é uma questão de relacionamento, é uma questão de se achegar a Deus e deixar Ele te acrescentar tudo que Ele já pagou por você naquela cruz. Eu tomei posse.
e tô aqui usufruindo, bênção por bênção. Eu desafio quem pede mais do que eu as coisas a Deus, porque eu sou pidona pra caramba. E tenho conseguido tudo, até coisas bobas, assim, Deus, eu queria ser cidadã europeia. Nem fui a única pessoa da minha família que acreditei pela fé que teria uma chance. Consegui! Porque eu estou sendo direcionada por Deus, gente, por Deus. Marjorie, a tua vida é maravilhosa, né? Não tem Judas. Tem Judas na minha vida também, tem, mas sabe o que é? Jesus amou Judas até o fim também, perdoou. Quando você tem o coração de Jesus, gente, você perde, sabe? Você perde o seu jeito e começa a viver o jeito dele, tá entendendo? Então não tem amarras. Tem amarras. Então, beijo grande pra vocês. Acho que já falei demais. E é isso que eu desejo pra você. Uma intimidade com Jesus. Beijo grande.